Está a gravar? Tá. Mas fala lá então sobre o teu sonho. Isto não foi bem um sonho, foi um sonho, mas foi baseado numa coisa muito concreta que eu tinha lido ontem, ou há 2 ou 3 dias, que tinha a ver com o que é a consciência, ou pelo menos o que é a percepção. Nós definimos uma realidade, que é a nossa realidade interna, que é constituída pelos nossos pensamentos, aquilo que nos vai na cabeça, ao mesmo tempo também as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tudo isso nós definimos como a nossa realidade interior, algo que está dentro de nós. E depois, quando olhamos, vemos as cores na rua, vemos as árvores, vemos a relva, vemos o jardim, vemos as outras pessoas, e também temos a sensação e a percepção de uma temperatura, ou a percepção se está de dia, se não está, ou seja, e definimos essa realidade como uma realidade externa a nós, exterior a nós. Mas nós só temos a consciência e a percepção de ambas essas realidades, entre aspas, porque nós temos um cérebro com neurónios a funcionar, que estão a disparar sinais elétricos e que nos permitem ter a percepção e a sensação dessas coisas. O que é que tu pensas sobre isso? É porque eu não sei se concordo muito com isto. Aliás, há coisas aqui com as quais eu não concordo mesmo. Mas este ponto em que estás a tocar é muito interessante, porque é precisamente sobre isto que os místicos falam nas religiões, o budismo, o taoísmo, os hindus, os sufis. Nós, para termos a experiência deste mundo, precisamos de uma dualidade, quer dizer, este mundo, se nós formos a estudar bem as características bases, é dualidade. É o sim e o não, o bem e o mal, frente, trás, esquerda, direita, cima, baixo, luz, escuridão, masculino, feminino. Quer dizer, há aqui algo que tem a ver com esta dualidade, não é? Nós podemos começar por aí, a estudar estas dualidades externas, no mundo manifesto, exterior. Podemos verificar que é assim mesmo, há uma dualidade essencial. Mas depois esse estudo leva-nos a nós próprios. Porque depois de começarmos a aplicar esse estudo nas dualidades internas, do pensamento, da linguagem, das emoções, sinto-me bem, agora sinto-me mal, estou contente, estou feliz, estou triste, positivo, estamos positivos, estamos negativos. E esta é um bocado a dualidade mais complexa de discernir, que pode levar, se calhar, a certos estados de, não diria loucura, ou sim loucura, mas de confusão, que é o que é a realidade externa e o que é a realidade interna. E isso, para mim, ainda continua a ser um mistério, muitas vezes chega a esse ponto, mas já cheguei à conclusão que, por mais que a gente carregue na tecla, a gente está sempre a continuar com isto aqui, isto é esta experiência. Agora, a forma como eu consegui integrar esta questão, que é um bocado existencial, para mim, a realidade é consciência. Em realidade, há quem diga que a realidade tudo é mente. Há muitas tradições que dizem que tudo é mente. A realidade do universo é mente. É a mente universal manifestar-se através de formas e elementos. Nós fazemos parte dessa realidade. Outros dizem outras coisas, mas eu gosto de pensar que tudo é consciência. O universo é consciência em si, é pura consciência, um oceano infinito de consciência, unificado, indivisível. Agora, dentro desse oceano, quer dizer, não há fora também, é algo que não parece não ter limites. Ocorrem manifestações de formas. Usa-se muito aquele exemplo de um lago calmíssimo, perfeito, ou um oceano, onde não há ondulações, está tudo calmo, tipo um espelho. Mas tiras uma pedrinha e forma uma forma que no início é forte, mas depois dissolve-se e nós parece que somos um bocado disso. E a superfície desse lago aplicado na nossa realidade é o espaço, é esta existência. E nós somos formas que se manifestam através do processo de causalidade,
procriação, estamos aqui. Se vamos ver as origens, a ciência parece dizer que vem da evolução, o planeta Terra era uma rocha sem vida, só com lava, depois começaram a chocar cometas com água, depois começou a ganhar, pronto, blá blá blá. Pronto. Mas para mim é isso, é esta dualidade, todas estas percepções, quer externas e internas, ocorrem na nossa consciência. Tu estás consciente, tens consciência. Agora a grande questão é, tu estás a sentir uma emoção que só tu é que sentes, mais ninguém sente. O máximo que pode acontecer é alguém fazer uma leitura da tua expressão e ver que estás... Nós depois também podemos disfarçar. Mas uma emoção e um pensamento são coisas que só tu é que sentes. Só nós é que sentimos individualmente. Mas está a ocorrer na tua consciência. É a realidade externa. Uma forma, uma visão, um som, um cheiro, etc. Estão a ocorrer também na consciência. E isto para mim é interessante. Sempre na escola me falaram dos 5 sentidos. Paladar, visão, audição, tacto e olfato. Mas isto é tudo externo. Não é? É a forma que nós temos de interagir com algo que é externo. Ou seja, aí apresenta-se a dualidade do interno e do externo. Mas nunca nos falaram do interno. Eu nunca tive... Sempre falarmos os 5 sentidos. Mas e o 6º sentido? Para mim o 6º sentido é a tua realidade interna. Se calhar. Já não estamos a falar de aquelas coisas do filme, I see that people, mas o 6º sentido é a consciência, é a percepção da tua realidade interna. Sentimentos, pensamentos, não é? Mas o que isso me faz lembrar é, se o 6º sentido é isso, não é? É essa a nossa a percepção e a consciência da nossa realidade interna, faz-me pensar que talvez essas emoções e esses sentimentos e até esses pensamentos não são só nossos. Ou que, ao fazerem parte de uma consciência que é maior e que é mais global, nós também possamos estar a apanhar, digamos, essas percepções e não a produzir só. Sim, exatamente. E depois pode-nos levar àquela questão de estar a dormir, pronto, não é estar a dormir, mas aquela questão de despertar espiritual. Mas sim, do ponto de vista de condicionamento cultural e da sociedade e da família e isso tudo, sim, a maior parte dos nossos pensamentos e ideias e emoções é algo que existe em reação a uma realidade que percepcionamos. Desde o início da nossa infância, quando nascemos, éramos puros, éramos consciência pura, vazia, só havia consciência, não havia ali nada de interno, a partir desse momento vamos adquirindo um condicionamento que é necessário para podermos funcionar como seres humanos. A grande parte dos nossos pensamentos e emoções, esse condicionamento não é bem nosso, quer dizer, fomos condicionados, vimos de fora, observámos, incorporámos em nós e depois imitamos para fazermos parte desta sociedade, deste mundo, mas não são bem nossos, não é? E isso é um sentido mais cultural e social, não é? Tu queres dizer? Sim. Depois também podemos falar metafísica, sim, quer dizer, tudo não é nosso, mas quando a gente está a falar não é nosso também, mas o que é que isso significa? Nosso, meu, o que é que sou eu? Isso é uma grande questão. Mais uma vez. Se nós... Isto é a grande questão de quem somos. Quem sou eu, afinal? Quem é que está consciente? Já estás a dividir tu do resto. Que não sei se é legítimo. Exatamente. Quem é que está consciente? Quem é que está consciente? É deste pensar, desta emoção ou desta forma, desta arte? Porque isto é uma grande questão. Falam-nos dos 5 sentidos, mas nunca nos falaram do sentido interior. O que eu acho é que durante o processo de desenvolvimento da criança e depois do adolescente até à fase adulta e uma vida inteira, se calhar, a pessoa geralmente identifica-se totalmente com esta realidade interna. Eu sou estas emoções, eu sou este pensar, eu sou estas opiniões, eu sou esta reação perante o exterior. Ou seja, sou eu, realidade interna, realidade percepcionada interna, versus os 5 sentidos, ou seja, versus o exterior.
Mas eu acho que isso é um bocado ilusório, porque na realidade, essa realidade interna, sentimentos, emoções, pensamentos, etc., é algo que ocorre também na consciência. Ou seja, nós somos a nossa verdadeira identidade. Isto é também uma palavra, consciência é apenas um conceito também. É uma palavra, é um conceito que aponta o dedo para algo, para um mistério. Depois a pessoa tem que discernir. Consciência, nós somos consciência que está consciente desta realidade interna e externa. Ou seja, a consciência é o sítio onde os polos se unem, onde a dualidade termina. É o grande mistério. É consciência, vida. Mas o que eu leio nas tuas palavras é um pouco a opinião de que esta relva não é diferente de um pensamento. Porque eu, enquanto observador de uma realidade interna e externa, enquanto essa consciência, consigo observar uma coisa e a outra coisa. Sim. Eu consigo observar o meu pensamento, consigo observar a minha emoção e consigo observar a relva ou a árvore. Portanto, nesse sentido, estas duas realidades internas e externas não são muito diferentes. Não são. Ou seja, eu não sou o meu pensamento, nem sou a árvore, nem sou a relva, nem sou esta cultura, nem sou este país. Isso são identidades que nós criamos, é uma identificação que se cria, digamos, para pertencermos a algo, para nos definirmos. Mas o que tu estás a dizer, ou pelo menos aquilo que eu percebo, é que nós somos consciência, não temos que nos identificar com nada disso. Somos o observador dessas coisas. Exatamente, nós somos o observador do que acontece no externo e no interno. Agora, depois, eu não sou este pensamento, eu não sou esta emoção, eu não sou este condicionamento que foi imposto, não imposto é uma palavra forte, mas que foi absorvido. Eu não sou isto, nós não somos isso. E quando nos apercebemos disso, podemos trabalhar esse algo que está dentro de nós, que nos condiciona. Porque essa percepção de que nós não somos essa realidade interior dá-nos alguma liberdade. Já não temos que nos identificar com ela. Já não temos que andar atrás desta dualidade, de perseguirmos o bom, a felicidade, e estarmos a fugir do que é mau. Acho que na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas andam um bocado nesta dualidade. Querem o bom, querem o satisfatório, o prazer, a emoções positivas. E depois, quando chega à altura de levar com o mal, porque se estamos atrás do bom, vamos com o mal. Queres evitar? Quando chega com o mal, então, queremos evitar. E essa atitude, pelo menos a meu entender, começa a criar uma espécie de saco. Mais tarde ou mais cedo temos que olhar para ele. Um saco de negatividade. E eu acho que isto é fundamental perceber esta distinção nestas coisas do que é o ser e o que é a espiritualidade até. No meu entender, depois de ter estudado um bocado estas religiões orientais e ter os místicos, acho que é esta a grande questão filosófica, existencial, que é este mistério, mas que no fundo nunca vamos descobrir o que é este mistério. O máximo que podemos chegar à descoberta que é consciência, é vida, mas não podemos chegar a uma conclusão. A única coisa que podemos retirar daí é isso, já não temos que nos identificar com estas coisas, com os pensamentos. Às vezes vêm pensamentos negativos, às vezes reação, portanto estamos com a família, ou com os amigos, ou seja, onde for o trabalho, acontece uma situação que nos desagrada e o primeiro impulso, por hábito, a reação é ser negativo, se calhar, ou ser... E aí já podemos dizer, estou a ter este pensamento, estou a ter esta reação, mas não tenho... Eu posso tomar a escolha de não a exprimir. Isto é importante porque nos dá a oportunidade de escolher se vamos manifestar estas reações emocionais e intelectuais, racionais, ou vamos... Observar o pensamento e ter uma atitude não reativa, mas proativa. Eu vou observar, não tenho que reagir ao que estou a ver. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Mas isto não é para ser confundido com suprimir, com reprimir. É diferente. Não, observar não é reprimir, não é dizer que a coisa não se está a passar. Exatamente.
Isto é muito importante. É exatamente o contrário, é reconhecer que se está a passar. Porque o que as pessoas muitas vezes fazem é isso. A parte negativa reprimem, mas quando não conseguem reprimir, quando já tomam é aquela questão da bolha que estavas a falar. Exatamente, quando chega a um ponto em que já não consegue mais reprimir, a bolha rebenta e bem, gritos, seja o que for, não é? Há esta informação. É reconhecer essa negatividade, seja o que for, identificar. Reconhecê-la. Isto é um pensamento negativo que eu estou a ter e eu vou escolher não é preciso repetir este pensamento como um mantra. É algo intuitivo, não é racional, é intuitivo. A gente reconhece na consciência e toma a decisão, não vou exprimir isto. Se bem que inicialmente, enfim, para outras pessoas que possam estar a ouvir, pode ser muito mecânico ao início. A questão de vou fazer isto, ok, estou a ter este pensamento, vou identificar, vou olhar para ele, não vou reagir, ou seja, é muito controlado, porque as próprias pessoas não estão habituadas a fazer isso e como não estão, o processo tem que se criar. Daí não fluir, daí que esta observação do pensamento não flua inicialmente para algumas pessoas e que seja preciso um trabalho mais atento, daí eu dizer mecânico. No início é preciso a pessoa observar-se e não julgar. Eu quando eu estou a falar de tomar a escolha de não manifestar uma emoção negativa, ou uma palavra, ou um pensamento negativo, ou uma ação negativa, quando eu estou a dizer isto, para quem está a começar este estudo de si próprio, quer dizer, quem está a ouvir isto pode depois interpretar: tive agi negativamente, eu sou mau, não devia fazer isto, falhei no estudo de mim próprio. E este tipo de julgamento é negativo também, porque estamos a colocar ainda mais negatividade. No início, o melhor que podemos fazer é observar, é estudar como um cientista, levar um bloco de notas para um jardim e olhar para a flor e tomar notas. A questão aqui é a mesma coisa, é observar como nós funcionamos em relação ao exterior e quando nos exprimimos negativamente, não julgar, mas tomar nota, olha, agir negativamente. E depois, mas porquê? O que é que aconteceu neste contexto? Tu podes exatamente... Isto e isto. Exatamente. Ok, esta pessoa disse isto e eu depois reagi desta forma, ok. E se eu preciso, sim, tomar notas. Eu também fazia isto, ok, ainda faço. Tenho um bloquinho de notas, não é tomar notas sobre o que está a acontecer, mas se no final do dia tivemos um dia um bocado pesado, um dia em que tivemos a oportunidade de nos observarmos e tivemos estas compreensões. Estou a compreender, isto funciona assim. Depois, no final do dia, ou numa pausa do trabalho, ou seja o que for, escrever ok, aconteceu isto, eu percebi isto é importante também, se calhar tomar nota. Eu acho que isso é muito, muito importante, a ideia de tirar esta observação sem emitir uma opinião, sem fazer uma crítica. Nem tem que ser necessariamente uma crítica, é mesmo sem emitir uma opinião, é dizer isto foi bom ou foi mau. Ter uma atitude de observador, como tu disseste, como um investigador, como um cientista, em que observa, em que até pode relatar por escrito. Por exemplo, tu podes dizer, foi isto que aconteceu, o contexto, estava nesta situação, pensei isto, senti-me assim, e quando se escreve, estás a deitar cá para fora, estás a pôr no papel, e isso pode ser muito libertador e muito terapêutico para algumas pessoas. E eu já conheci várias pessoas que beneficiam muito, muito, muito deste trabalho de escrever o que vai dentro delas. Portanto, daí haver tanta popularidade com os diários, etc. Mas este trabalho de observação, digamos que é um trabalho um pouco mais sistemático, em que se faz o esforço de apenas anotar o que se está a passar, sem uma crítica, sem ter que dar um valor àquilo. É simplesmente o que se passou. E este passo pode ser um bocado... Primeiro pode ser novidade para algumas pessoas e depois para quem começa pode ser um pouco estranho ou difícil, não é? Porque a nossa tendência, ou pelo menos a tendência que eu vejo na maioria das pessoas, é de emitir um juízo de valor. Nós estamos constantemente a julgar-nos a nós próprios. E fazer exatamente isso, que eu tive este pensamento, então sou mau ou sou culpado. Isso acontece muito. É agarrares no que se está a passar, tanto nesse pensamento como nessa emoção, etc., e fazeres um juízo de valor, não sobre o pensamento, mas sobre ti próprio. O que é que isto quer dizer sobre mim? Isso é muito perigoso. Isso é uma armadilha muito, muito, muito grande. É assim. Isto é apenas um caminho. Bem, há muitos caminhos.
Se nós estamos a falar... Porque o que eu queria dizer agora é importante não fazer esse julgamento, não pensar, eu tive esta reação negativa, sou mau, mas também não podemos cair naquela de se eu não me vou julgar, então vou só reagir negativamente, vou fazer o que me dá na cabeça e é isso a minha observação. Quer dizer, não, é importante ter um objetivo. O objetivo é optarmos cada vez mais por não exprimir essas emoções negativas. Eu já não estou a falar de exprimirmos só positividade. Nós não somos santos. Não estamos aqui a dizer que vamos dar o mundo, dar os outros, dar... Já é muito bom e positivo, pelo menos não exprimir essas emoções negativas. Mas essencialmente também descobrir ou criar em nós este pequeno espaço, ou este pequeno espaço de tempo em que na nossa mente tomamos a escolha de descobrirmos que temos a opção de não manifestar essa negatividade. Mas este processo de observação interior, isto é se calhar um bocado científico, eu não sei se é intelectual, mas é um bocado questionar, observação. Isto para algumas pessoas pode não ser muito... pode não combinar muito com algumas pessoas. É só um caminho que para mim funcionou, para outras pessoas pode funcionar. Há outros caminhos, há o caminho da meditação, por exemplo. A meditação é muito bom. E estes exercícios que nós falámos de apontar, ou meditar, ou fazer outra coisa qualquer, o objetivo é levar a pessoa para dentro de si, levar a pessoa para o seu interior. O objetivo principal é esse, é que as pessoas se conheçam a si próprias. Exatamente. E neste caso eu estava a falar da meditação precisamente por isto, porque para quem especialmente está num ambiente destes pode ser útil a meditação para acalmar a mente, para ajudar a mente a sair desse processo de reação, de automatismo, de pensamento e de emoções. A pessoa calma-se, fica mais relaxada e a partir desse ponto de calma e de lucidez é possível depois seguir este caminho de análise interior, de observação, Okay. Se for, por exemplo, uma pessoa mais física, o yoga, por exemplo, a mim ajudou-me bastante também. Exatamente. Depende da pessoa. Depende muito da pessoa. É descobrir. Lá está, por isso é que este processo interior também é importante. É ajudar a pessoa a descobrir-se a si próprio e a descobrir também o que funciona melhor para ela. Com os instrumentos que sejam adequados a ela. Exatamente. E à realidade e às características dela. Exatamente. Yoga, tai chi, essas práticas mais físicas podem ajudar a pessoa a relaxar e sair daquele stress. Porque o stress emocional e blá 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 não é só algo na mente do pensamento, é no corpo inteiro. Manifesta-se no pensamento, mas também no corpo. Pontos de stress, comigo é mais aqui no peito, há outras pessoas que calharem da barriga, outras pessoas. Sei lá, manifesta-se de outra forma. É praticar, descobrir o que é que funciona melhor para elas. Mas a mim acho importante este processo de análise. Estarmos atentos ao que está a passar e se calhar é com qualquer um, mesmo pessoas do yoga, físicas ou não físicas, é uma questão de estar atento ao que está a passar a nível interno e também externo. Porque o externo também é importante. Também é importante quando vemos um objeto, uma forma ou um acontecimento que nos desagrada, que vai contra as nossas crenças, o nosso condicionamento, ou vemos alguém que está vestido de uma forma diferente, que está a comportar-se de forma diferente, seja o que for, temos tendência a julgar, a pensar, que gajo, graça. Eu também estar atento a isso, ao exterior, e tentar não reagir. Por isso também é importante colocarmos também em situações no exterior que fujam um bocado à nossa monotonia, não é? Se nós estamos passamos uma parte da nossa vida num padrão de comportamento que é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas pessoas, o mesmo ambiente, o mesmo trabalho. Quer dizer, também é bom sair desse ambiente, experimentar outras coisas, porque isso vai mexer um bocado com a mente, com as emoções, vai trazer algo novo e a pessoa nesse estado pode estudar-se também a si próprio, pode mexer com ela, pode lhe levar a ver coisas que lhe vão mostrar partes de si que ela não conhecia. Isso é importante, não é? Sim, é muito importante. Acho que isso é o mais importante, mesmo
este processo de anotar pensamentos, etc., é levar a pessoa também a isso, é conhecer partes dela que estão tão automatizadas que nós nem damos conta que elas existem. Exatamente. Esta aparência de que este corpo está separado daquele corpo, não é? E a identificação que nós temos com a nossa imagem, levantamos de manhã todos os dias e vemos uma imagem ao espelho, vemos o nosso corpo e este sou eu. Mas isto é uma identificação. Estamos a identificar uma imagem. É isso, é. Uma imagem, que é a imagem do nosso corpo e a sensação de estarmos neste corpo, com um pensamento que nós temos, que é, este sou eu. Mas se nós formos a ser honestos e depois a questionarmos o que é o eu, nós vamos, se calhar, chegar à conclusão que o eu não é algo assim tão claro quanto isso. Eu, mas depois quem sou eu? Quem és tu? Quer dizer, somos um nome, eu sou o Bruno. Ou que está tão dependente. É uma palavra. É uma etiqueta que te colocaram quando nasceste. Ou que uma está vaca, tão dependente dessas código de etiquetas, barras, exatamente. metem-te código de barras uma vaca e ela é esse código, é o número 384. Depois, quando chega a altura de matarem, chamam 384, a vaca morre. Nós andamos um bocado assim, tipo gado, contínuo. Mas é engraçado que esses processos, somos nós que fazemos a nós próprios. Essas etiquetas, não é? Esses rótulos, somos nós que nos damos quando nos identificamos com as coisas. Eu sou esta profissão, eu sou moreno, eu sou casado, nós quando falamos do eu, nós estamos a falar, se calhar, de um eu que está aqui neste momento agora a ter uma experiência. Mas depois, quando vamos com o pensamento é... O que é o pensamento? É palavras, símbolos, é um processo simbólico que nos ajuda a fazer sentido esta realidade, nos ajuda a falar uns com os outros, eu preciso de água, dá-me água, o que é que vamos fazer? Vamos plantar uma árvore, vamos buscar cenouras, vamos tirar leite da vaca. Quer dizer, o pensamento e a razão é útil neste aspecto, é uma ferramenta. Mas chegamos a um ponto muito extremo. Extremamos. Está tudo fragmentado, está tudo exatamente. A pensar demasiado, toda a gente andamos todos condicionados, ignorantes da nossa identidade. Eu acho que sofremos muito com isto. Para mim, esta é a questão essencial do sofrimento. Não é? Isso era o que me motiva mais estar agora aqui a falar sobre estes assuntos, porque eu não quero entrar muito em cenas de descrições metafísicas do que é a realidade. Gosto muito da descrição da consciência como uma realidade interior e exterior, mas esta é a questão muito importante do sofrimento, que é a identificação com estes processos que ocorrem na consciência, pensamento, emoções, realidades externas, leva-nos a uma identificação e uma dependência destas condições internas e exteriores, que depois nos levam a estados de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de stress, de algo que poderia ser de outra forma. Porque isto é muito paradoxal, mas para mim parece-me que as pessoas criaram uma atitude, uma forma de estar em que se identificam com as coisas, tornam-se dependentes delas. Queres dar um exemplo? Vamos pegar um indivíduo normal, um indivíduo que acorda todos os dias, vai trabalhar para seja o que for, um trabalho no banco, no escritório ou um professor, seja o que for. Teve uma certa educação, teve um certo percurso de vida, num determinado ambiente familiar, na cidade, por exemplo. Teve uns pais que podem ter sido... era uma educação um bocado... deram uma visão um bocado fragmentada, não num princípio de respeito de todos os seres humanos e compreensão, mas aquela coisa do... Tens que ser isto, a vida é isto, aquele é um... aquele é um... Não vais para aqueles miúdos ali, são das barracas, são... Eu metia muito essa cena, eu cresci nesse ambiente. A minha rua, aquilo, já estiveste lá, mas aquilo antes era só barracas, aquilo lá. Eram nossos parentes, mas depois o lado era só... Então havia essa cena, meu pai e minha mãe, eles são nas barracas, não falas com os miúdos. Depois logo aí houve aqueles miúdos pretos, de cor,
São nas barracas. Logo aí havia uma cisão. Porque eu lembro-me, a criança não quer, estas cisões, estas divisões são ilusórias. Não fazem sentido para a criança, mas de alguma forma a sociedade e a família impõem estas coisas. Não vais para ali, que eles são nas barracas, que eles são isto, porque eles são aquilo, que ele é gay, que ele é. Que o gajo tem cabelo comprido, não sei o quê, é um drogado. É um inferno. Mas a maior parte das pessoas que se calhar crescem um bocado neste ambiente. Uma pessoa que cresce neste ambiente, tudo bem, não estamos aqui a julgar, não vai ficar mal, louca. São pessoas que fazem aquilo que podem, de acordo com a sua educação. Depois crescem na vida, tiram um curso, conhecem uma pessoa, casam-se, têm um filho, depois divorciam-se. Mas neste percurso de vida, acabamos depois por criar uma espécie de realidade interna, uma visão em túnel, estás a perceber? Uma visão em túnel, um túnel que é feito, é um bocado inconsciente, mas é feito desta educação que nos deram. E nós projetamos esta educação, este mapa interno de conhecimento que nos foi entregue no exterior e vemos que aquele gajo é mau, que ele é isto, eu não quero ir por aqui porque tenho medo, aquela pessoa é isto e aquilo, então vou seguir este caminho, para mim parece mais seguro. E neste sentido há uma identificação com a forma, com a aparência, estás a perceber? Eu acho que esse processo leva a que tu digas, eu não sou estas pessoas, sou esta. Há um processo de identificação no sentido de que aquela pessoa eu rejeito, porque ou não aquele é igual objeto, a mim, ou aquela cor. Pois isto é para tudo, é tudo preferências de alimentação. Isto não gosto deste sabor. Eu desde miúdo até até há 3 anos atrás ou 4, assim, não gostava, deixava bananas, comia uma banana, dava-me voltas. Havia essa preferência. Hoje consigo comer banana. Até que ponto não havia uma... Estás a ver estas coisas de preferências? Esta identificação com a forma. A identificação não é querer agarrar a forma, eu adoro. É também, eu não gosto disto, faz-me impressão. Isto é identificação. É o processo de rejeitar e ficar dependente. Isto é um processo de identificação com a forma. Eu sou a pessoa que não gosta de bananas. Sim. Depois também é a questão. Depois há a identificação com a imagem. Nós criamos nós próprios. É mais depois uma identificação interior. A identificação com a pessoa, como uma pessoa se define a si própria. Eu sou uma pessoa que quer isto, quer aquilo, que pensa isto, que tem estas opiniões, é isto e aquilo e o outro. Mas isto também é um processo de identificação com um mapa de conhecimento, um núcleo de conceitos e emoções e preferências entrelaçadas entre si no nosso cérebro e este emaranhado de conceitos, emoções e preferências e identificações funciona como um filtro através do qual nós percepcionamos esta realidade interna e externa. E este filtro condiciona-nos. Eu gosto de definir este filtro como uma personalidade, ou o ego. Todos nós precisamos deste filtro, ok? É verdade, nós precisamos de um filtro. Não podemos levar com o infinito na tromba, e senão é um bocado... pode levar-nos a estados... Sim, mas trata-se de ver além do filtro, espreitar, se calhar, ou... Sim, em primeiro lugar, reconhecer o filtro. Ou reconhecer que existe este filtro, estudá-lo, observá-lo e depois ver porque é que nós, se calhar, tomávamos certas atitudes negativas ou tínhamos este e aquele problema na nossa vida que nos causava estes e aqueles problemas, ou estávamos a causar problemas a esta e aquela pessoa. Quer dizer, há sempre estes conflitos com pessoas, com amigos, com família, não é? Com o trabalho, há sempre estas angústias, todos nós temos isto na nossa vida. Estas coisas podem ser alteradas, nós temos a canalizar estes processos. Muitas vezes são mal entendidos, são percepções que nós temos erradas. Nós estamos a ver a realidade através deste filtro e de preferências e isto é ilusão, não é real, okay? Está toda a gente, está a maior parte das pessoas andam a ver a vida através deste filtro e andamos a chocar uns contra os outros porque cada um anda num filtro diferente. Então nós pensamos que cá há um mundo, não é? Real, objetivo, e é o mundo que é real, mas existem 7 bilhões, não 7 bilhões, uma parte, há muita gente, as crianças, especialmente, mas existem muitos mundos, cada pessoa vive no seu mundo, a sua interpretação da realidade
no seu filtro, na sua personalidade. E esse filtro é constituído por percepções próprias, não é? E por percepções que são partilhadas. Nossa realidade, aquilo que nós chamamos de realidade material, é uma percepção partilhada, mas depois também a realidade social e cultural, que também faz parte desse filtro e que também partilhamos com algumas das pessoas. Ou seja, o filtro é individual, o nosso conjunto de crenças, a nossa personalidade é individual, mas também é constituída por elementos que partilhamos com outras pessoas. Exatamente. Nesse ponto, o nosso filtro é isso, acaba por ser construído no início, essencialmente, pela sociedade e família, condicionamento cultural, e depois nós também vamos participando, não é? A forma como reagimos a esse condicionamento e às experiências de vida, e como interagimos, depois vamos construindo também e adicionando coisas. Outras pessoas conseguem ser um bocadinho mais estável, não é? Outros muito positivo, mas o que eu acho interessante aqui é nós vermos como é que estes mecanismos internos funcionam, trazer este mecanismo interno cada vez mais à consciência, de falar sobre isto e tentar tocar as pessoas neste sentido, porque eu acho isto importante para a experiência humana. Foi bom termos fragmentado, se calhar foi bom termos chegado a esta coisa das ciências e medicina e psicologia. Descobrimos muitas coisas interessantes, mas agora se calhar é bom começarmos a juntar o puzzle de novo, chegarmos à conclusão que isto fazemos parte todos uns dos outros e temos que jogar em equipa, em vez de continuarmos não, a minha teoria está melhor que a tua, ou tu és um psicólogo, eu sou um cientista, não tem nada a ver, ou tu és um padre, tu acreditas em Deus, tu não. Há sempre esta tendência a fragmentar, não, tu pensas isto, tu és diferente, tu sai daqui, sai do meu túnel de realidade, eu quero manter o meu túnel intacto. Quer dizer, toda a gente está a querer manter o seu túnel intacto, ninguém quer ver o que é real, infinito, o que é esta consciência. Está toda a gente a querer manter esta ilusão de... E depois, quando somos confrontados com pessoas com outros pontos de vista, a tendência é sempre dizer: eu não concordo com aquilo, eu não concordo com este, eu não concordo com aquilo. Mas tu só consegues manter o filtro quando não o observas e quando reages dessa maneira. Exatamente. Quando alguém te confronta. Porque muitas vezes essas pessoas estão lá exatamente para tu alargares ou para reestruturares o filtro, reestruturarmos as nossas crenças, a nossa maneira de ver o mundo, mas nós imediatamente rejeitamos. Daí a questão da identidade, que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes nós rejeitamos porque eu não sou essa pessoa, ou eu não quero ver-me dessa maneira, não é a minha identidade essa. Vamos imaginar, por exemplo, que alguém nos diz: mas estás a ter um comportamento racista, ou uma coisa desse género, e tu dizes: eu não sou racista. Eu não sou racista, mas aquele gajo, ou estes gajos... Mas disse isto, ou disse aquilo, ou afastei-me desta pessoa, ou assentei-me longe daquela no metro, ou não sei o quê. E quando alguém diz: não, desculpa, mas estás a ser, porque é que não sentaste ao lado daquela senhora no metro? Exatamente. E tu nem te apercebeste, nem queres perceber. Esta atitude de querermos manter o nosso filtro intacto leva-nos às contradições mais estúpidas possíveis. E não é só a nível individual, a nível coletivo, que a gente está a fazer, a nível coletivo. Porque repara como é um ataque tão grande, quando alguém te diz uma coisa dessas, a pessoa tem que se defender imediatamente. Já ouvi tantas vezes isso. Aquele preto, não sei, mas eu não sou racista. Eu até sou muito compreensivo, mas aquele gajo tirou daqui da minha frente. Isso é muito comum. E repara como é tudo uma questão de identidade. Eu não sou isto ou eu sou aquilo, mas depois não vês o que estás na realidade a fazer, não vês o que é que se passa dentro de ti, não há uma observação, há um recurso à identidade. A realidade, enfim, a vida coloca-me numa situação em que eu sou confrontado com algo que entra em choque completamente com aquilo que eu penso de mim próprio, e daí todas as expressões, daí todas as ansiedades, porque as pessoas depois como não estão habituadas a observar-se, não conseguem lidar com isto. Não concordas? Concordas com isto? Sim. É tipo...
Para certas pessoas isto pode ser demais. Este processo de observação pode ser demais, porque isto também... Eu vejo isto... Mas é um instrumento que te defende e que te protege também, não é? Porque quando nós somos confrontados na vida, se nós não estamos habituados a observar-nos, estamos habituados a contar apenas com a identidade, com aquilo que achamos que somos, etc., e tomarmos as decisões nesse sentido, ou com aquilo que é automático em nós, tipo, isto é uma armadilha, isto é uma situação que te põe completamente em risco é como tu falaste, isto é o sofrimento. Isto é aquilo que os budistas chamam de sofrimento. Isto é o ciclo de samsara, de sofrimento. As pessoas sabes explicar geral... isso melhor que eu, de certeza, mas toda a gente observa. Sim. Eles falam muito do ciclo de samsara. Pode ser interpretado de forma mais metafísica, renascimento e morte, estarmos todos aqui agarrados a esta experiência humana, da terra, da carne, nascemos, identificamos com o processo da reforma, do pensamento, da aparência, e depois morremos, voltamos a renascer e voltamos a sofrer. Do ponto de vista budista, é mais a iluminação e nirvana, é a libertação deste processo. É a libertação do processo de identificação com a forma. E quando eu digo forma, é o que aparece na consciência. Forma física, forma mental, emocional, todas estas formas que surgem na consciência, esta identificação mantém-nos agarrados à forma. No ponto de vista deles, mantém-nos agarrados à experiência da Terra, quando o objetivo seria libertar-nos e fundirmos com consciência, não sei, nirvana, consciência universal. Mas isto pode ser também, e para mim é mais útil vermos isto, porque nos liberta do sofrimento individual, não temos que levar isto para coisas metafísicas, liberta-nos do sofrimento pessoal, porque é que nós passamos esta vida toda a sofrer, e libertamos-nos e descobrimos esta presença consciente em nós, que é que nós somos mesmo, e depois aplicar esta consciência no mundo e reverter um bocado este processo de fazermos o que podemos. Pronto, acho isso interessante desse ponto de vista. Mas é isso, este processo é um processo de libertação do sofrimento. Também podemos dessa forma. Libertar-nos do processo do sofrimento, de identificação com a forma que surge na consciência. E essa identificação é um processo automático. E tu desautomatizas quando começas a observar. O processo de reverter o processo de automatização é iniciado quando nos começamos a observar. Pronto, e começamos a... Concordamos. Eu não diria observar, eu diria começarmos a... Espera aí. Se calhar ter vindo depois. Eu acho que para mim começou, foi uma voz, algo que eu comecei a tomar consciência de que há aqui qualquer coisa que não bate certo. Este processo de... Mas isso é observar? Quando tu dizes, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Mas às vezes, exatamente, às vezes é um acidente, uma coisa que acontece, isto acontece muitas vezes, se calhar acontece com muita gente, com quase toda a gente, se calhar acontece. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Isto não devia estar a acontecer, isto não tem lógica nenhuma. Eu estou a ver isto, pode ser nas notícias, no jornal, no dia a dia, nas pessoas. Há aqui qualquer coisa que não me está a fazer sentido. Há aqui qualquer coisa, mas depois podemos tomar a escolha de seguir. Vou perseguir vou investigar. Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que as pessoas não veem isto? E depois podemos chegar a sítios ou pessoas, ou livros, ou coisas que nos dizem observa-te, ok? E aí sim começa. Acho que o início é tomarmos a coragem de ouvirmos coisas fora do comum, que estão fora deste condicionamento, fora do sistema da sociedade, desta mecanização da sociedade. Porque a maior parte das pessoas, quando se apercebe deste algo que não está bem, da parte delas, ok, não está bem, mas está bem, pronto, olha, vou dar um passeio, vou passear, vou trabalhar, vou à televisão, ok, não quero saber, isto é demais à minha cabeça. Mas a boa notícia é que nós não temos que, isto não tem que ser um processo de pensar intelectual,
também pode ser visto como um processo de desidentificação. Desidentificação, exatamente. Do processo, e neste caso, por isso é que eu acho também útil a atitude dos budistas e da meditação, que é o processo de let go, de acalmar o pensamento, observar as emoções e de sermos mais a consciência. É uma prática. Mas para mim também é útil o processo. O processo de também nos questionarmos, de também pensar. É complementar, não é? Também eu acho que é um bocado a cena de pensarmos por nós próprios, ganharmos a capacidade e a coragem de tomarmos responsabilidade pela nossa vida, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Porque eu acho que a maior parte das pessoas, se calhar, não está realmente a pensar. Todos nós partimos do princípio que as pessoas estão a pensar. Vês uma pessoa a falar, ela está a pensar. Sim, ela está a pensar, ela levanta-se, ela precisa de fazer as coisas, ela trabalha, ela está a pensar. Ok, mas até que ponto? A meu ver, a pessoa não está a pensar. Porque se o seu processo racional e emocional não estejam a ser, se esses processos não estão a ser ferramentas usadas pelo seu ser, pela sua consciência, então não está a pensar. Ela não está a pensar, ela está a pensar pelos outros. Ela está a seguir um condicionamento da sociedade. Ela é a questão de ou é automático ou tu estás a dar atenção ao que está realmente a passar contigo e estás a tomar decisões sobre os teus pensamentos. Exatamente. E emoções. Ou não, ou é automático e é simplesmente um seguimento do que quer que seja, do passado pessoas, ou dos outros. Elas estão a seguir um processo de causalidade, desde a educação, de pensamento, que não é bem delas, apesar de ocorrer na sua consciência, não é bem delas. É condicionado. Eu também gosto de ver isto como um processo de reconquistar ou reclamar para si, para a sua consciência, estas ferramentas do pensamento e da emoção e do corpo também, do agir. É ganhar a responsabilidade de estarmos vivos e agirmos de acordo com quem nós somos realmente, que é consciência. E para mim, quem não está a exprimir-se intuitivamente ou verdadeiramente do seu interior, da sua consciência, mas está a seguir um condicionamento que lhes foi imposto, não está realmente a pensar. Não está a pensar por si, está a ser outra coisa que não é ela. Okay? Há uma grande questão científica e filosófica que é se nós somos livres ou não. A questão da liberdade é uma questão que há décadas que vejo estando um bocado em cima, na onda de todo o pensamento filosófico e científico, e há muita gente que diz não, nós não temos liberdade, há outros que dizem não, mas nós temos alguma liberdade, não, mas nós não temos, e andamos um pouco assim sem tomar nenhuma decisão nesse sentido. Eu também não quero tomar uma decisão nesse sentido de dizer que somos, ou de me colocar de um lado do sim ou do não relativamente a esse assunto. O que eu acho é que nós somos menos livres quanto menos utilizamos estes processos de pensamentos e de sentimentos que temos à nossa disposição para tomar decisões conscientes disso. Quanto menos nós fizermos isto, menos livres somos. Quanto mais nós nos observarmos, nos conhecermos e percebemos que o pensamento, que a emoção, que o nosso comportamento, a nossa interação com os outros são instrumentos que nós temos a nosso favor e que os podemos utilizar de uma forma consciente, então aí acho que somos mais livres. Não sei se somos totalmente, não quero ir para aí, mas somos mais livres. Exatamente, concordo com isso. Nós não somos livres, não há uma liberdade absoluta no sentido de voar e... Sim, toda a questão genética de... Nós estamos condicionados geneticamente, estamos condicionados culturalmente. Eu estou condicionado pela cultura portuguesa, pela língua, Exatamente. Eu estou condicionado, nasci num determinado sítio, existe este condicionamento. É um aspecto que nos limita. Mas também tem que ser assim. Porque se nós nascêssemos no meio da selva... Tens que ter limites. Se nós nascêssemos no meio da selva e não fôssemos educados, então éramos animais. Cara, aí ainda mais... Eu não estou a dizer que os selvagens e os índios são animais nesse sentido. Mas tem outros filtros da realidade. Eu aprecio muito estas tribos, estas sociedades integradas com a natureza. Como é que eles são os não... Como é que é? Não identificados, Diane? Como é que isso é? Às vezes há aqueles vídeos que se vê pessoas que nunca foram... Incontactados, não é? Não sim. contactados. Há um site muito interessante que é tribos... Que nunca tiveram ainda contacto. Hoje se estão a descobrir tribos que nunca
que não sabíamos que existiam. Okay? Portanto, acho isto fantástico. E que supostamente nunca tiveram contacto com as nossas Exatamente. civilizações. Já tiveram, mas não sabemos. Mas nunca foi tornado oficial. E eu penso que o que tu estavas a dizer é que as pessoas pensam que têm esta escolha e que estão a tomar decisões, não é? Tu pensas que pensas, achas que estás a pensar porque simplesmente tens pensamentos e tens emoções e fazes observações e temos opiniões sobre os outros e criticamos e tudo isso, mas que isso não é um verdadeiro pensamento, isso não é uma verdadeira escolha, isso é um automatismo. Pronto, exatamente, é isso. As pessoas às vezes relatam estas experiências, fazem uma viagem e sentiram-se uma inspiração, uma sensação de paz, de liberdade, mas depois voltam outra vez o que nós queremos, o que nós estamos interessados é nisto, nesta liberdade, nesta paz, nesta inspiração. A inspiração também pode ser um condicionamento, ok? E que lá está que surge, por exemplo, em viagens, quando tu não estás no teu dia-a-dia, quando não estás no automatismo do dia-a-dia. Quando és confrontado com coisas diferentes, quando estás da tua zona de conforto. Exatamente, sair da zona de conforto, é isso. Basta fazer coisas diferentes, não tem que ser fazer uma coisa muito desconfortável, como um desporto radical. Não é isso, é simplesmente fazer algo diferente, escolher diferente. Exatamente. Optar por uma coisa diferente. Exatamente. E este processo todo, nós estamos a falar da observação de si próprio, etc., leva-nos sempre a um ponto em que nós descobrimos também que podemos escolher. E eu não quero continuar este caminho, ou eu quero me exprimir de forma diferente. E eu vou fazer isto, e mesmo que me custe, eu sigo, porque é isto que eu acredito, é isto que faz sentido. Para mim, como ser, como diz, há muitas pessoas que dizem que é o coração, é a alma, isto são tudo palavras, okay? Mas é isto que nós estamos a tentar, é este o caminho. Nesse sentido, há uma liberdade de escolha. Podemos escolher como nos vamos expressar, okay? Nós somos tipo um balão. Este corpo é tipo um balão cheio de ar. O balão é o nosso corpo, o ar lá dentro é a consciência. E lá dentro do balão há uma mosquinha a andar às voltas. E essa mosquinha é o pensamento. Dali. Nós pensamos que somos a mosca, mas não somos. Somos a consciência. O pensamento é isto, esta mosquinha que anda cá dentro. É exprimir a consciência, não é exprimir o pensamento. O pensamento gosta muito de estar aqui às dúvidas. Mas a questão essencial, a verdade. Quer dizer, se nós vamos por aí, quer dizer, há aí filósofos, lá com Paulo, existencialistas e isto e aquilo, que falam sobre uma profundidade de pensamento altamente. Mas isto não leva a nada nenhum, sinceramente. Porque não. É um nível de pensamento muito profundo, muito inacessível a parte das pessoas e não está a exprimir aquilo que realmente importa, que é a liberdade de escolha, a possibilidade de desidentificação com este processo e descobrirmos a consciência e exprimir essa consciência. Acho que é isso que é importante neste processo de observação e de ser e descoberta de si próprio. Não a especulação metafísica ou filosófica, se calhar, que até é giro. Às vezes gosto de falar sobre isso também. É engraçado, às vezes, mas não nos liberta muito do processo. Acho que pode ser um caminho, da mesma forma que, enfim, que nós estamos a conversar, essas conversas mais profundas ou mais filosóficas, muito, sei lá, que tem uma grande base de conhecimento por trás, entre especialistas, pode também ser uma forma de algumas pessoas se encontrarem e se reconhecerem. Uma forma de expressão. Eu acho mais interessante, por isso é que o budismo também lá está outra vez, as tradições orientais, não é só o budismo, a simplicidade destes ensinamentos que nos redirecionam para a desidentificação com estes processos intelectuais e com a simplicidade do ser. Porque eu acho que a descoberta da simplicidade do ser em si já é uma resposta que soluciona essas questões existenciais, filosóficas, que não é grande mistério. Quer dizer, se nós vamos a ver qualquer filósofo, o que quer que ele tenha feito, o que quer que ele tenha deixado no mundo, pode ter sido positivo ou não e ajudado, mas há uma verdade que é que nos é comum a todos. Todos nós vimos
de um mistério que nós não sabemos o que é. A gente gosta de dizer que é consciência, a consciência universal, é o vazio, ou o todo, ou o Deus. Nascemos, estamos aqui, vivos, no corpo, mas todos morremos, voltamos todos ao mesmo sítio. Okay? E isto é o que nos é comum a todos. E é simples de ver, e Assim, é a única coisa que nós podemos ter a certeza absoluta, mais ou menos, de que estamos aqui a ter esta experiência. E deste ponto de vista podemos depois agir de acordo com esse algo que sabe que estamos aqui. Este processo de profundidade do pensamento e a fragmentação foi giro, foi engraçado. Descobrimos coisas engraçadas, mas agora é fixe voltar um bocado à origem e tornar as coisas simples. Eu acho que é isso que é interessante falar com as pessoas. Eu acho que é isso que é interessante neste tempo. Acho que o Sim, tempo, neste tempo agora é um pouco simplificar isso. as coisas.